Olá, seja muito bem-vindo à nossa nova edição do Real Talks, nesse novo formato e no nosso novo estúdio aqui na sede da CBRE Brasil em São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre os principais indicadores dos mercados de escritório e industrial logístico. Eu sou a Gabriela Gregori e eu trago aqui duas convidadas para falar desses dois segmentos. A Raquel Dias, que vai falar sobre o mercado de escritórios, ela é nossa gerente sênior da área de representação ocupantes, e a Marcela Ramos, nossa gerente sênior da área de ocupantes industrial. É importante lembrar que todos os nossos números de pesquisa são levantamentos feitos pela própria CBRE, garantindo maior confiança nos nossos dados, nas nossas análises e também na confiança para os nossos clientes. Raquel, queria começar falando do mercado de escritórios. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para representar a área de escritórios na CBRE. É importante ressaltar que a CBRE tem 45 anos no Brasil, e isso são 45 anos de dados de mercado, onde a CBRE participou das transações ou levantou essas informações no mercado. São 40 mil visitas a imóveis todos os anos, 3 mil imóveis que nós levantamos de escritórios semestralmente, e do estoque que a gente considera que tem qualidade, que é 32% disso, 1.000 imóveis os nossos pesquisadores visitam mensalmente. Eles buscam os dados de ocupação, de vacância, preço pedido, condomínio, IPTU, todos os meses para atualizar a nossa base de dados. A nossa área de pesquisa é o coração da CBRE, é o nosso maior orgulho. Raquel, e o que você diria que foi destaque no mercado de escritórios corporativos aqui em São Paulo nesse primeiro trimestre? Bom, eu acho que o mercado já está falando, mas em primeira mão, para quem ainda não soube, a gente fechou 2 transações somadas 26 mil metros quadrados na região da Faria Lima, um edifício locado 100% edifício Auri Faria Lima, de propriedade da Auri Nova, são 18 mil metros quadrados, 100% locado para um monousuário, em 10 meses. Então, da contratação da CBRE até o fechamento do contrato de locação, foram 10 meses de trabalho. Isso é fruto de um imóvel com qualidade, numa boa localização, um excelente trabalho da nossa equipe, mas também um sinal de retomada do mercado, né? Uma outra transação emblemática foram 8 mil metros quadrados no Birman 32, o prédio da Baleia é super conhecido no mercado. Eu acho que esse prédio ele tem um diferencial importante, que é a capacidade que ele tem de se recolocar no mercado, né? A gente rapidamente encontrou um novo ocupante para esse imóvel, de novo, localização e qualidade. Eu acho que, por fim, a gente teve uma grande transação também muito interessante. Essa empresa é super famosa, ela chegou a decretar o fim dos escritórios deles e eles construiriam um campus, né, para os funcionários no interior de São Paulo. Esse plano deu errado, hoje eles retornaram a ocupar o edifício deles na Faria Lima, e não só isso, né? Hoje eles alugam 5 mil metros quadrados a mais do que eles tinham no começo, antes da pandemia. Então, demonstrando aí que o retorno aos escritórios está fazendo muito sentido para todo mundo, né? A absorção bruta com isso do AAA em São Paulo teve um recorde no primeiro trimestre desde 2017. Esse é um dado super interessante. Então, como a CBRE previu, o mercado de escritórios está cada vez mais forte e, de novo, aquecido. Raquel, você pode comentar um pouquinho como é que estão as absorções aqui na cidade de São Paulo nesse primeiro trimestre? Eu acho que eu queria fazer só uma breve explicação antes do que é absorção bruta e líquida que nós vamos comentar. A Marcela também vai usar esse mesmo racional. A absorção bruta são os metros quadrados efetivamente locados e aquele que vai constar no contrato de locação, ou seja, 3 mil metros quadrados alugados. Essa é a absorção bruta. A absorção líquida, ela é útil para medir o crescimento das empresas. Então, se eu alugo 4 mil metros quadrados e eu vou me relocalizar para 3 mil metros quadrados, a absorção líquida é menos 1.000 metros quadrados, tá? Com esse conceito, eu gostaria de ressaltar que nós temos o 8º trimestre consecutivo de absorção líquida positiva no AAA em São Paulo, tá? Esse é um dado extremamente relevante, mostrando de novo a força do mercado e um forte sinal da retomada também da economia, né? As empresas estão crescendo, tá? Esse dado, ele mostra crescimento. A absorção bruta, ou seja, os metros quadrados de contrato transacionados no que a gente considera a região core de São Paulo, teve uma alta de 20% comparado ao primeiro trimestre de 2023, tá? E por fim, na marginal, a gente teve o melhor resultado em termos de absorção líquida para um primeiro trimestre desde 2012. Um dado também super relevante. A gente acredita, né, o que a gente vê
no mercado é que é uma região onde a gente tem imóveis com muita qualidade, lajes enormes, pé direito, selo LEED, etc. E os proprietários estão preparados a ser bem agressivos nas condições comerciais das negociações que a gente tem feito. Raquel, e sabendo que esses volumes de absorção bruta e líquida podem impactar diretamente o índice de vacância, como é que ficaram as taxas de vacância nesse início de ano para o mercado de escritórios aqui em São Paulo? Nós tivemos uma pequena queda de 0,2 pontos percentuais no mercado geral e a gente está com 21%. Mas, de novo, falando de AAA, a gente teve uma queda de 1 ponto percentual, nós estamos com 18,7, com tendência de queda, tá? A gente não teve novas entregas de AAA no primeiro trimestre, em 2024, e no ano de 2024 inteiro, nós temos a previsão de entrega de somente um edifício AAA, tá? Isso vai, juntando aqui com a absorção líquida, a tendência é de queda na vacância. É importante a gente ressaltar como a gente tem muitas São Paulos aqui para serem analisadas, né? Então, a Faria Lima, por exemplo, tem uma vacância de AAA de 5,8%, quando a cidade está com 21% na vacância geral. E hoje, por exemplo, se eu fosse buscar de 10 a 15 mil metros quadrados, por exemplo, de nova alocação no escritório na Faria Lima, tem um edifício que consegue acomodar isso. Então tá aí a importância, né, de uma consultoria estratégica para você conseguir entender as nuances e as diferenças do mercado, para você não aplicar uma taxa de 21 onde é 5,8, né? Por fim, uma outra coisa que acaba impactando também a questão da vacância são as devoluções dos imóveis. A gente teve uma devolução muito pulverizada nesse último trimestre, tá? Comparado até ao trimestre anterior, e também tendência de queda, tá? A única um pouco maior que nós tivemos foram 13 mil metros quadrados da Sul América ali no Largo da Batata, mas já era uma devolução programada. Eles alugaram em maio do ano passado um edifício na Alameda Santos. E com relação à expectativa de que o mercado vai continuar aquecido ao longo de 2024, Raquel, você compartilha dessa mesma visão otimista? Ah, sem dúvida. Nós representamos os ocupantes, né? Então a gente está ali na primeira linha com o C-Level, conversando inúmeras vezes por semana com diversas empresas. As empresas cada vez mais estão focadas no bem-estar dos funcionários, na eficiência dos espaços, no conforto. Como trazer esse funcionário de volta para o escritório, né? Hoje em dia a gente tinha aquela coisa do TQQ, né? Do terça, quarta e quinta, 3 vezes por semana. Tá virando S, né, TQQ, a segunda-feira super cheia, trânsitos, restaurantes lotados. Então, a volta aos escritórios é uma realidade para a gente, até quando comparado com outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, a realidade é outra. Aqui no Brasil, a volta aos escritórios, ela está fortíssima e cada vez mais as empresas estão buscando espaços aconchegantes que incentivem os funcionários e busquem colaboração, amenities e etc. Toda essa busca acaba gerando a reavaliação do seu espaço, né? Então, muitas vezes eu preciso expandir, a gente cada vez mais entende que aquele adensamento também pré-pandemia, 5 metros quadrados por pessoa, é muito pouco, né? Hoje em dia as densidades são muito maiores para você ter espaços de convivência agradáveis. Isso provavelmente gera ou uma relocalização ou uma expansão no mesmo prédio, enfim. Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido. Muito bom, Raquel. E para a gente encerrar essa primeira parte sobre o mercado de escritórios, vamos falar do Rio de Janeiro? Conta para a gente como é que está o primeiro trimestre, esses indicadores do primeiro trimestre no Rio. Olha, o mercado do Rio de Janeiro teve 21% de alta da absorção bruta, impressionante, comparado aí com o primeiro trimestre, tá, de 2023. Foi a maior alta para um primeiro trimestre desde 2020. Tá? Puxado muito pelo setor de saúde e educação. Das locações com 500 metros quadrados, que é o que a gente determina aí para o Rio de Janeiro como uma área já considerável, nós temos 58% do total do mercado de transações acima de 500 metros quadrados, tá? Com a absorção líquida que continua positiva, a gente tem aqui uma situação da Barra e do Centro com 28% e 29% respectivamente, Botafogo com 23% de alta, tá? Ao contrário de São Paulo, ou um driver muito específico para o Rio de Janeiro é a relocalização por causa da localização do imóvel, tá? Então, aqui em São Paulo a gente tem também a questão de um driver de qualidade, selo LEED, expansão. O driver do Rio de Janeiro é mais uma questão de localização do imóvel, tá? A escassez de novo estoque e essa absorção líquida sempre aumentando
trouxe a queda da taxa de vacância também, tá? A gente está com 28,9%, uma queda de 2,4 pontos percentuais comparado lá ao pico da pandemia em 2021, né? A vacância, e aí aqui é super curioso, né? Comparando São Paulo com Rio de Janeiro, como eu comentei, a Faria Lima do Rio de Janeiro, a Zona Sul, a gente está com 6,3% ali de vacância, e a gente tem regiões tipo Cidade Nova que está com 43,9%. Então, de novo, importância da consultoria estratégica para você entender as regiões, a qualidade dos imóveis e qual é a estratégia do seu portfólio, né? Um último dado interessante para compartilhar são as devoluções, queda de 26%, comparado com o primeiro trimestre de 2023. Ou seja, o Rio de Janeiro, cíclico, né? A gente tem 45 anos de empresa para contar. O mercado de São Paulo tende a retomar mais rápido e mais forte, e o do Rio de Janeiro vem logo atrás. A gente já viu isso em outros ciclos de mercado, e aqui está se repetindo e a tendência é que se repita. Então a gente já está vendo aí os primeiros sinais de recuperação do mercado no Rio de Janeiro. Legal, obrigada, Raquel. Marcela, vamos falar um pouquinho de Industrial Park? Vamos lá. Como é que está o mercado de Industrial Park, especificamente no estado de São Paulo, no primeiro trimestre de 2024? Bom, Gabi, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Começando esse bate-papo aqui sobre o mercado de industrial e logístico aqui de São Paulo, né, a gente pode falar um pouco sobre os dados que foram trazidos no último Real Talks de 2023. A gente teve uma absorção bruta acumulada na casa de 2,8 milhões de metros quadrados e fechamos o ano com 11,1% de vacância. Né? Com esse grande estoque absorvido, uma acomodação da vacância e um novo estoque relativamente baixo, a gente já esperava que fosse acontecer uma certa acomodação da atividade de locação nesse trimestre. Então, a gente fechou o trimestre com uma absorção bruta de 372 mil metros quadrados, né? E aí, dos quais 37% movimentados pelo segmento de logística. Aí, de novo, trazendo uma tendência que a gente também já havia indicado no último Real Talks, né? De empresas de logística movimentando bastante esses mercados aí por todo o Brasil, não só aqui em São Paulo. Fechamos com a absorção líquida de 207 mil metros quadrados, bastante concentrada no raio 30 aqui de São Paulo. E aí a gente traz um destaque aqui também para o mercado de Guarulhos, que absorveu 73 mil metros quadrados desse total. Né? Com essa absorção líquida positiva e um novo estoque aí relativamente controlado, como eu falei, na casa de 195 mil metros quadrados, a gente teve uma leve queda na vacância que foi de 11,1% para 10,9%. Né? Então, de maneira geral, o que a gente enxerga aqui para o mercado de São Paulo é que existe uma tendência de alta dos preços, né? E muito devido aí aos bons fundamentos do lado da demanda e a um controle, né, na atividade de construção, dados os desafios na viabilidade de novos empreendimentos em algumas regiões. Explica um pouco mais, Marcela, sobre essa questão da viabilidade econômica. Por que você entende que ela é mais desafiadora para esse segmento? Bom, com o aumento dos custos aí no período pós-pandemia, que chegou até a ordem de 50%, né, a gente observou que os preços praticados de locação não acompanharam esse crescimento. Isso fez com que o desenvolvimento de novos empreendimentos em algumas regiões se tornasse bastante desafiador, né? Você vê que tinham regiões aí que não chegavam a praticar patamares de R$20 o metro quadrado. Isso hoje a gente sabe que não remuneraria nem a parte de construção desse empreendimento, né? Agora, com a alta dos preços, mercados como o de Guarulhos, por exemplo, que já vem puxando essa tendência de alta há algum tempo, já vem entregando novos empreendimentos e absorvendo esses empreendimentos quase nos mesmos patamares que o mercado de Cajamar. Falando agora sobre o mercado de Minas Gerais, como é que se comportou esse primeiro trimestre nessa região? Como é que foram os indicadores? Bom, Gabi, o primeiro trimestre do ano no mercado de Minas Gerais ele foi marcado por uma entrega de novo estoque bastante significativa, na casa dos 185 mil metros quadrados. Isso, para você ter uma ideia, representa 81% de todo o novo estoque que foi entregue ao longo do ano de 2023. Né? A gente traz aqui um destaque para a região da Grande Belo Horizonte, né? Região na qual foram entregues 108 mil metros quadrados de novo estoque. A gente entende que houve aqui um represamento, né, desse estoque aí ao longo do ano passado, considerando que ao longo de todo esse ano foram entregues somente 18 mil metros quadrados nesse mesmo mercado da Grande Belo Horizonte, né? A absorção bruta no mercado de Minas Gerais permaneceu estável, na casa dos 144 mil metros quadrados. A gente destaca aqui a movimentação de empresas do setor de e-commerce, com 40% dessa movimentação, e assim como nas outras regiões, que eu vou trazer também, né, 32% dessa movimentação foram feitas por empresas do setor de logística.
A absorção líquida do mercado de Minas Gerais caiu 53%, e é que eu acho importante a gente trazer dados do mercado de Extrema, né? A gente observou também que a vacância no mercado de Extrema foi negativa nesse trimestre, em menos 34 mil metros quadrados, né? Aí um contraste grande com relação ao último trimestre, no qual haviam sido absorvidos 70 mil metros quadrados nesse mesmo mercado. A vacância geral do estado foi de 6,6% para 10,2%, com todas essas movimentações, e trazendo aqui, eu acho relevante a gente trazer uma diferença grande aqui na vacância, né, do mercado de Extrema, que foi de 1% para 6,5%. Marcela, e a promulgação da reforma tributária? A gente, quando fala de Extrema e das outras cidades do sul de Minas, a gente logo pensa nos incentivos fiscais que essas regiões recebem do Estado. Você entende que essa reforma pode impactar e está impactando negativamente os dados de mercado dessa região? Bom, a gente entende que o anúncio da reforma ainda não foi suficiente, vamos dizer assim, não tivemos tempo suficiente para ele impactar de forma significativa o mercado, né? Na verdade, o que a gente entende que aconteceu em mercados como o de Extrema, por exemplo, foi fruto de uma reestruturação do portfólio de empresas de e-commerce e de varejistas, né, de forma nacional. Essas empresas, elas desenvolveram pontualmente em diversos mercados aí, áreas, né, e isso gerou esse impacto negativo em alguns mercados, né, especialmente esse de Extrema, que é tão movimentado aí por empresas desse setor. E da mesma forma como nós finalizamos a parte de escritório, falando do mercado do Rio de Janeiro, eu queria te perguntar, Marcela, como é que está o mercado de Industrial Park no Rio? Bom, no Rio de Janeiro, Gabi, nesse trimestre a gente não teve entrega de novo estoque, assim como no trimestre anterior, né? A absorção líquida se manteve estável na casa dos 14 mil metros quadrados, enquanto que a absorção bruta cresceu bastante, ela foi de 31 mil para 121 mil metros quadrados, bastante concentrada no raio 30 do Rio de Janeiro, né? Ou seja, no raio até 30 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. E aí, de novo, aqui a gente traz o destaque para a movimentação das empresas do setor de logística, que foram responsáveis pela movimentação de 40% desse total, né? Apesar dessa grande movimentação, a vacância do estado ela permaneceu estável, no patamares de 17,3%, né? E a gente entende que o que acontece no Rio de Janeiro é um controle da oferta aí através desse novo estoque que vem sendo represado já há alguns trimestres. Raquel, Marcela, obrigada pela presença de vocês nessa edição do Real Talks, obrigada por essa conversa, essa atualização de mercado. Eu que agradeço, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Gabi, obrigada pelo convite. Obrigada a você também que acompanhou esse vídeo, siga a CBRE Brasil nas nossas redes sociais e se tiver alguma dúvida, informação, algum questionamento, a gente vai deixar os nossos contatos aqui na tela. Até mais!